Quando uma escavação é enterrada novamente, o problema raramente é o local. Na maioria das vezes, é algo que foi retirado de lá, depois que uma escavação brasileira foi oficialmente interrompida e coberta de novo. Parte do material coletado seguiu caminhos silenciosos, sem divulgação, sem exposição pública. Entre esses materiais, havia um objeto específico que chamou a atenção desde o início. Um osso. À primeira vista, parecia apenas mais um fragmento antigo, mas bastou uma análise mais cuidadosa para que surgisse um problema sério. Ele não combinava com nenhuma espécie conhecida. Em arqueologia e paleontologia, ossos contam histórias muito precisas. Formato, espessura, densidade e pontos de articulação funcionam como uma assinatura biológica. Mesmo fragmentos incompletos costumam se encaixar em algum grupo conhecido, mas aquele osso não se encaixava. Ele era grande demais para animais médios, mas pequeno demais para os gigantes clássicos da megafauna brasileira. A curvatura não correspondia. A estrutura interna também não. Não era humano. Isso ficou claro rapidamente. Mas também não era de nenhuma espécie catalogada da região. Naquele período, o primeiro impulso dos pesquisadores foi considerar um erro. Talvez o osso estivesse deformado. Talvez fosse apenas um fragmento isolado, impossível de identificar. Mas o problema persistiu. As análises comparativas não encontravam equivalentes confiáveis, nem em bancos de dados nacionais, nem em coleções internacionais. O osso apresentava pontos de inserção muscular que não faziam sentido para o tamanho estimado do corpo. Era como se tivesse sustentado algo mais pesado, ou se movido de forma diferente. Outro detalhe chamou ainda mais atenção. As marcas na superfície não eram marcas de corte humano, não eram mordidas clássicas de predadores conhecidos. Eram sulcos profundos, repetidos, quase paralelos, marcas que indicavam força extrema, aplicada de maneira consistente. Isso levantou uma pergunta incômoda. O que teria causado aquilo? As hipóteses oficiais começaram a surgir. A primeira foi simples. Erro de interpretação? Talvez o osso pertencesse a uma espécie já conhecida, mas pouco representada no registro fóssil. A segunda hipótese envolvia deformação natural. Pres, o, do, solo. Milhares de anos comprimindo o material. Mas essas explicações não resolviam tudo. A estrutura interna do osso mostrava um padrão de crescimento diferente, mais denso em áreas específicas, como se tivesse sido submetido a estresse mecânico constante durante a vida. Isso não combinava com animais lentos ou de movimento limitado. Outra possibilidade levantada foi ainda mais delicada: mistura de camadas. Talvez o osso não pertencesse àquele período. Talvez tivesse sido deslocado. Mas o contexto estratigráfico indicava o contrário. O osso estava exatamente onde deveria estar, no nível correto, associado a outros vestígios coerentes. E então surgiu a comparação inevitável. Quando os pesquisadores tentaram encaixar aquele osso em reconstruções anatômicas conhecidas, algo ficava errado. Ou o corpo seria desproporcional, ou o movimento seria impossível, ou a musculatura não faria sentido. Era como tentar montar um quebra-cabeça com uma peça que não pertence à caixa. Esse tipo de anomalia é raro, mas quando acontece, normalmente é publicado, debatido, exposto. Neste caso, não. O osso foi catalogado de forma genérica, descrições vagas, sem imagens divulgadas. Pouco tempo depois, a escavação de onde ele veio foi encerrada e enterrada novamente. Alguns pesquisadores acreditam que o problema não era apenas o osso isolado, mas o padrão. Relatos indicam que fragmentos semelhantes surgiram em outros pontos, sempre de forma discreta, sempre sem grande divulgação, nunca completos, nunca suficientes para uma reconstrução definitiva, sempre incompletos demais para afirmar algo, mas estranhos demais para ignorar. Existe ainda uma hipótese mais inquietante, e ela envolve comportamento. O osso apresentava marcas que sugeriam interação violenta, não apenas decomposição natural. Isso indicaria confronto, preda
Ou algo ainda mais raro. Competição. A ideia de que humanos antigos dividiram o território com algo que não conhecemos completamente não é nova, mas raramente é levada adiante. Principalmente quando as evidências não se encaixam em modelos aceitos. Hoje, esse osso não está exposto em nenhum museu conhecido, não aparece em livros didáticos, não é discutido abertamente. Ele existe apenas como referência técnica. Um item catalogado, mas nunca explicado, e talvez esse seja o ponto mais importante. A ciência avança fazendo perguntas, mas nem todas. As perguntas são bem-vindas. Algumas ameaçam estruturas inteiras de interpretação, e quando isso acontece, a solução mais segura nem sempre é responder. Às vezes, é arquivar, enterrar e seguir em frente como se aquela peça nunca tivesse existido. Mas o passado não desaparece tão facilmente. Ele apenas espera. Um único osso fora do lugar pode ser suficiente para mostrar que ainda não entendemos completamente o que realmente viveu aqui antes de nós.